Fala, meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trivium P, destravando a mente, cara. Iminência de férias, rapaziada. Terceiro ano não tem férias, né? Vestibular batendo na porta. Então se organiza aí. Bora para mais uma lista aqui, revisão geral envolvendo aí um pouquinho de trabalho, potência, energia, hidrostática, pressão hidrostática, empuxo, um pouco de gravitação e bora para cima aí. Vamos lá, vamos ver o que tem para hoje aí. Então, dois recipientes A e B contêm água e óleo, respectivamente. Então, o recipiente A está com água, perfeito? E recipiente B, tá bonito esse recipiente, hein? Tem óleo, ok? Para que a pressão exercida no fundo dos recipientes, olha aí, no fundo dos recipientes, seja a mesma. Então a pressão no fundo do recipiente A tem que ser igual à pressão no fundo do recipiente B. Qual deve ser a razão entre as alturas das colunas de água? Então a altura da coluna de água chama de HA e a altura da coluna de óleo chama de HO. Firmeza? Ele quer saber qual é a razão entre as alturas da coluna de água e de óleo. Então, HA dividido pelo HO. Essa é a pergunta aí. Beleza? Ele deu aí pra gente que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e do óleo 0,9 gramas por centímetro cúbico. Vamos lembrar aqui um rolê, ó. Então a pressão aqui no fundo do recipiente, pressão absoluta, pressão total, né, vai ser igual à pressão hidrostática, que é a pressão exercida pela coluna líquida, mais a pressão atmosférica, beleza? Mais a pressão atmosférica. Mesma ideia, no fundo dos dois recipientes. Então vamos lá, a pressão é no fundo do recipiente A. Vai ser a pressão hidrostática mais a atmosférica. Pressão hidrostática exercida pela coluna A mais a pressão atmosférica, perfeito? Tem que ser igual à pressão hidrostática exercida na coluna B ali, mais a pressão atmosférica. As duas pressões atmosféricas são iguais aqui, mesmo ambiente, né? Já era. Um menos o outro dá zero. Aí, pressão hidrostática, cara, vamos lembrar aí, pressão hidrostática ou manométrica, né? Ela só depende da altura da coluna líquida que está aí. Ela não depende do formato do recipiente. Então a pressão no fundo aí é simplesmente a densidade do líquido μ vezes G vezes H. Densidade ou massa específica do líquido aí, o μ, né? Densidade ou massa específica do líquido, tanto faz, porque não tem cavidade, então a densidade e a massa específica são as mesmas, beleza? Nesse caso aqui, para a água, 1 grama por centímetro cúbico e para o óleo, 0,9 gramas por centímetro cúbico. Só acrescentando aqui uma curiosidade, né? A gente está falando, por exemplo, de barragens em usinas e tal, você vai ver que a barragem ela é mais larga na base do que na parte de cima, porque à medida que você vai afundando, a pressão vai aumentando, né? Então a pressão no fundo aqui, ó, vai depender da altura da coluna, e é normal a gente calcular aqui a pressão média na metade do caminho aqui, quando a gente está pensando na pressão na barragem, pressão da água no meio do caminho. Então, ao invés, muitas vezes, de pegar a altura toda para calcular a pressão lá no fundo, a gente pega metade da altura e pensa na pressão média, beleza? Mas vamos lá. Então, no caso aqui, que a gente tem, no lugar da pressão hidrostática da coluna A, a gente coloca densidade ou massa específica da água, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de água. Isso vai ser igual à massa específica do óleo, gravidade e a altura da coluna líquida aí no B, ok? Densidade do óleo aí, né? Massa específica do óleo. Beleza, então qual que é a densidade da água? É um cara, a gravidade dos outros dois lá já era. Qual que é a altura aí? Sei lá, o cara quer a razão. Qual que é a densidade do óleo? 0,9. E qual é a altura aí? Também não sei. O cara quer o HA dividido pelo HB. Então a gente desce o HB ali, mano, já era. HA dividido pelo HB. Troca de lado aí, né? Passou dividindo, ficou 0,9 dividido por 1. Dá 0,9 mesmo. Então a razão entre as duas alturas é 0,9, ou seja, a altura da coluna A é 0,9 da altura da coluna B. Tranquilo, né, velho? Segue em frente. Vamos ver aqui.
Tem na sequência aí. A pressão P no interior de um líquido homogêneo, ok? Então você tem um líquido lá com todas as propriedades, a densidade constante ao longo do líquido, ele é homogêneo, incompressível e em equilíbrio, beleza? Varia com a profundidade de acordo com o gráfico. Considerando a aceleração da gravidade como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado, determine a densidade do líquido. Maravilha. Então vamos lá, a gente tem um recipiente aqui, perfeito? Uma representação dele aqui. E ele tem lá um certo líquido, uma certa altura aqui, uma certa profundidade. Então isso aí, ok? Vamos lá. O que a gente consegue tirar desse gráfico aqui? Ó? Vou assumir que aqui embaixo é a profundidade máxima e aqui é o mínimo, ok? A altura mínima do líquido aqui. Então aqui em cima só tem a pressão atmosférica atuando, empurrando todo o conjunto para baixo aqui, fazendo pressão no fundo junto com a própria coluna aí. Então de 0 até 5 metros. Então tudo isso daqui tem 5 metros de altura. A pressão no nível 0, lá no topo, é a pressão atmosférica. Então a pressão aqui em cima, ó, é a pressão atmosférica, que vale 1, presta atenção na legenda do gráfico aqui, parceiro, ó, 10 a quinta. 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. E a pressão lá no fundo, ok? Tá aqui, ó, 5 metros de profundidade, vale 2,2 vezes 10 a quinta. Então a pressão lá no fundo, pressão absoluta, pressão total lá no fundo, é igual a 1 vezes 10 a quinta. Não, desculpa. 2,2 vezes 10 a quinta. 2,2 vezes 10 a quinta. Newton por metro quadrado, também chamado de Pascal, lembra aí? Isso daqui é Pascal, mesma coisa. Ok. O cara quer que a gente determine a densidade do líquido. Oh, maravilha. Vamos lá então. Pressão absoluta lá no fundo vai ser igual a pressão exercida pela coluna líquida que está aqui, que você já sabe que chama pressão hidrostática, mais a pressão que está lá em cima, que é a pressão atmosférica. Ok? Pressão atmosférica. Agora, olha só. A pressão absoluta é 2,2 vezes 10 a quinta. Certo? A pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta. Então, troca de lado aí, fica menos 1 vezes 10 a quinta. Isso é igual à pressão hidrostática, que você já sabe que é a densidade ou massa específica do líquido, vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura da coluna líquida, que vale 5 metros aí. Agora você fica olhando e fala, meu Deus, cara, mano, sem medo, cara, tá 2,2 vezes 10 a quinta, menos 1 vezes 10 a quinta, é só subtrair isso aqui, meu consagrado, não vacila. 2,2 menos 1, cara, tranquilo? Dá 1,2. E conserva esse cara aqui, ó, 10 a quinta, vezes 10 a quinta, igual a mi vezes o g vezes o h. Pô, por que você já não multiplicou aqui? Porque não quero, cara, ó, o 10 que está aqui eu simplifico com esse cara. Fica 10 a quarta. Aí vai ficar 1,2 vezes 10 a quarta dividido por 5. Não é mais fácil, cara? Achou aqui o rolê. Dá para dar uma melhorada aqui, não dá não, cara? Pra você fazer a conta mais tranquilão, ó. Então, posso fazer 12 vezes 10 a terceira, que é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 a quarta. Então, 12 vezes 10 a terceira. Agora eu já sei fazer essa divisão. 12 dividido por 5, né? Só dividir esse número por esse daqui, ó. Quanto que é 12 dividido por 5? Na humilde, vai ali no cantinho, você não está ligado de cabeça, ó. Né? 2 vezes 5, 10. Sobrou um 2 aqui, ó. Né? Quero continuar o rolê? Meto um 0 lá, 0, ali e tal. 4 vezes 5, 20. 2,4. Olha como ficou suave. Então a densidade ou massa específica do líquido aí é 2,4 vezes 10 a terceira. O que, meu consagrado? Quilograma por metro cúbico, velho. É isso aí, ó. 2,4 quilogramas por metro cúbico. A gente está trabalhando no sistema internacional de unidades, né? 2,4. Então fique atento aí nas unidades de medida, no que é a pressão da coluna líquida, né? Vai lembrar aqui, ó, pressão hidrostática, densidade do líquido ou massa específica do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura. Deixa eu te dar uma dica ali, cara. Imagine que você está na praia, velho. E vamos considerar que a água ali da praia
É salgada, mas vamos pensar que a densidade dela é a mesma da água doce, equivale 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, ok? Agora olha que legal, se você mergulhar 10 metros, se você afundar 10 metros, você vai acrescentar 1 atm na sua cabeça. Isso vale aproximadamente 10 a quinta newton por metro quadrado ou 10 a quinta pascal. Você vai acrescentar isso, ok? Aí aqui em cima, nível do mar, né, 1 atm. Olha que legal, cara. Então, a pressão absoluta lá embaixo vai ser 2 atm. Por quê? É 1 atm que está lá do lado de fora, mais 1 atm correspondente a 10 metros de água. Então, para cada 10 metros de água que está na minha cabeça, eu tenho um aumento de 1 atmosfera. Então, se eu descer para 10 metros de profundidade, eu vou ter 1 atmosfera correspondente à coluna de água, mais uma atmosfera que está lá do lado de fora. Então a pressão lá embaixo vai ser 2 atm. Se eu afundar 20 metros, eu vou acrescentar 2 atm na minha cabeça. Com mais um que tem lá fora, são 3 atm. Daqui eu fico ligado, então, que no caso da água, aqui com 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, para cada 10 metros que eu afundo, eu aumento uma atmosfera. Eu acrescento 10 a quinta pascal na minha cabeça. Bora, mano! Terceiro, olha aí o princípio de Pascal, prensa elevador hidráulico. O que diz aí o princípio de Pascal? Que o acréscimo de pressão em qualquer ponto de um fluido em equilíbrio é transmitido integralmente para todos os pontos do fluido, inclusive para a parede do recipiente onde o fluido está contido. É uma situação parecida com essa. Dá para aplicar isso nas prensas e elevadores hidráulicos. Vamos ver, ó. Esse desenho é clássico, você já está cansado de ver, né? Um adestrador quer saber o peso de um elefante. Peso. Utilizando uma prensa hidráulica, consegue equilibrar o elefante sobre um pistão de 2.000 centímetros quadrados de área. Então, tem uma área aqui de 2.000 centímetros quadrados. Exercendo uma força vertical equivalente a 200 newtons. Então, aqui tem 200 newtons para baixo, de cima para baixo, né? 200 newtons, sobre o outro pistão da prensa, cuja área é de 25 centímetros quadrados. 25 centímetros quadrados. Ok. Então vamos lá calcular o peso do elefante. Cara, prensa e elevador hidráulico. A variação de pressão aí do lado esquerdo vai ser igual à variação de pressão do lado direito. Princípio de Pascal, cara. Não é aqui... Não sou eu que estou falando isso para você, mano. É o Pascal, velho. Variação de pressão aqui do lado esquerdo é igual ao do lado direito. O sistema fica em equilíbrio quando a razão entre a força feita do lado esquerdo dividido pela área do lado esquerdo, certo? Força sobre área é pressão, lembra aí? Vai ficar igual à força do lado direito dividida pela área do lado direito. O que você quer saber, mano? O peso que está aqui. O peso é a força do lado esquerdo. Então, o peso do elefante, vou até escrever peso para você não confundir com pressão, hein? Dividido pela área do lado esquerdo. Agora, saca só para facilitar a nossa conta, velho. Você tem 2.000 centímetros quadrados aqui, e aqui você tem 25. Dá pra gente pensar numa proporção. Você vier aqui no cantinho, para não ficar poluindo a conta lá, você dividir 2.000 por 25, cara. Ó, se eu fizer aqui 200 dividido por 25, beleza? Dá 4, né? Pensa aí, ó. Dá 4? Não, né? Ó, eu vacilando, cara. 200 dividido por 5. 4 vezes 25 dá 100. Então esse negócio dá 8, ó. Beleza? 25 mais 25 mais 25 mais 25. 50, 100. Dá, né? Deu 4. Para chegar no 200, soma mais 4. Então a gente tem aqui 8. 200 dividido por 25 dá 8. E sobrou um zero ali. Então isso daqui é 80 nessa proporção. Então se eu chamar aqui de A, ali eu vou ter 80 As. Só para facilitar nossa conta aqui. Você acabar fazendo essa conta depois ali. Mas dá para deixar já de cabeça ali, bater o olho e ver os valores. Também fica até mais fácil, né? Então a área do lado esquerdo seria 80 vezes maior que a área do lado direito. Isso seria igual à força que está ali, que é de 200 newtons, certo? Dividido por aquela área. Ó. Aí você corta esse cara com esse. E faz aí 80 vezes 200. Achou o peso do elefante. 8 vezes 2, ó, 80 aqui, mano. Esse 8 é meio esquisito, né? 8 vezes 2, 16. Tem um zero aqui, mas 3 zero lá. É 2 zero lá, 3 zero. Então a gente tem aqui
16.000 newtons. Esse é o peso do elefante. Se a gente pensar na massa dele, é um elefante de 1,5 toneladas aproximadamente, né? 1.600 quilogramas. Então tá aí, ó. O peso do elefante é de 16.000 newton. Beleza? Bora! Um reservatório de água com uma válvula de escape no fundo foi esvaziado para manutenção. Após o serviço, o reservatório foi preenchido novamente com água, até que o nível atingiu 2,5 metros. Então imagina, o bagulho estava lá, vazio, tal. Aí os caras meteram água aí dentro até a altura de 2,5 metros. Considerando que a pressão local é 10 a quinta pascal. Então tem a atmosfera aqui em cima, não esquece, ó, 10 a quinta pascal, ok? Newton por metro quadrado. E que a densidade da água é 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico, determine a pressão no fundo do reservatório. Oh, pressão lá no fundo, cara, aqui embaixo, ó, lá no fundo, beleza? Pressão absoluta. Então a pressão total lá no fundo, absoluta. Mas se a pressão que está lá em cima, que é atmosférica, mais a pressão exercida pela coluna de água aí, pressão hidrostática. Lembra lá aquele lance de, para cada 10 metros, aumenta 1 atm, e 1 atm vale 10 a quinta? Cara, para cada 10 metros, eu desci 2,5 metros, né? Eu não desci 10 metros, 2,5 metros. Então eu vou ter 1/4 desses 10 metros aí. Então eu vou acrescentar 1/4 da pressão. Dá para você pensar desse jeito também, ok? Da pressão atmosférica, né? Vamos lá, vamos calcular isso. Pressão absoluta, pressão atmosférica é 10 a quinta, ok? Mais a pressão hidrostática, que é a densidade, lembra aí, ó, densidade vezes gravidade vezes altura. Ah, mas era o Mi aqui, tá bom, massa específica, tanto faz esse cara como esse, é a mesma coisa, é líquido, vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura, que é 2,5. Aí, meu consagrado, você fica melado aí fazendo essa conta, você tá maluco, cara, ó, é tranquilo, velho, relaxa, ó. 10 a quinta é a mesma coisa que 10 vezes 10 a quarta. Você não pode fazer soma de qualquer jeito aí e fazer aquele monte de zero, o bagulho fica sinistro, cara. Mas, ó, agora olha só que legal, mano. 10 a terceira vezes 10 é 10 a quarta. Olha como vai ficar simples a sua conta, meu consagrado. Não fica doido aí fazendo conta, mano. E tem um 2,5 ali, ó. É como se eu tivesse aqui 10 laranjas, 10 Zé, 10 João, 10 banana, 10 bolas, sei lá o que, né? E aqui eu tenho 2,5, cara, Zé aqui. Então, 10 Zé mais 2,5 Zé dá 12,5 Zé. O Zé vale 10 a quarta. 10x mais 2,5x. Deixou na mesma potência, que eu não tenho erro. Então, 10 mais 2,5, cara, dá 12,5. E 10 a quarta você conserva, porque o 10 a quarta é o mesmo que está lá, ok? Então, na verdade, você está fazendo isso, cara. Ó. Você aprendeu já a fazer esse rolê. Coloque em evidência, mano, tá ligado? 10 mais 2,5, parceiro. É isso, cara. Não tem erro, meu consagrado. Então, 2,5 vezes 10, ele é 12,5, né? Vezes 10 elevado a quarta, ok? Ou 1,25 vezes 10 elevado a quinta. Newton por metro quadrado ou Pascal, que é a mesma coisa, né? Pascal. Beleza? Agora, olha lá, que eu falei para você, mano. A gente desceu 2,5, ok? E a gente não acrescentou 1 atm aqui. Ou seja, a gente não acrescentou 1 vezes 10 a quinta, que equivale a 1 atm. A gente acrescentou 1/4 disso, 0,25. Se tivesse descido 10 metros, aqui daria 2. Para cada 10 metros, aumenta 1 atm ou 10 a quinta. Pegou? Vai estudando aí que você vai começar a se conectar com isso aí, cara. Vamos lá. Opa, negócio de empuxo aqui, velho. Então, um corpo de massa meio quilograma, esse cara aqui tem meio quilograma, eu disse meio quilograma, tá ligado? Não meia grama, meia quilograma, é meio quilograma, meio grama, é isso aí. Meio quilograma já tá no Sistema Internacional de Unidades, quilograma, e o negócio está em repouso. Repouso é aquela situação inercial ali, né? Equilíbrio estático, força resultante no sistema é igual a zero, soma vetorial dá zero. Está preso num fio, ele representou a tração no fio aí, ok? Vale lembrar que tem o peso, aqui ainda puxando esse cara para baixo, está imerso num fluido, temos o empuxo. Sistema em equilíbrio, força resultante igual a zero, ok? Então o que tem para cima tem que equilibrar o que está para baixo, ou seja, o empuxo que está aí
está equilibrando o peso juntamente com a tração. Aí segue. Submerso tal, tal. Considerando G igual a 10, determine o módulo do empuxo. Beleza? O que vai ser esse empuxo aí? A soma do peso, que é a massa, vezes a gravidade, mais a tração. Tá fácil esse daí, né? A massa vale meio, a gravidade vale 10, a tração vale 2. Meio vezes 10 dá 5, mais 2 dá 7. Então, 7 newtons aí. Então, eu tenho um empuxo para cima que vale 7 newtons aí. Agora, pô, de repente, não sei, talvez você tivesse outras informações, como volume, etc., densidade do líquido, sei lá o que. Vale lembrar que dentro do empuxo aí, ó, dentro do empuxo, está escondido o peso do fluido deslocado, ok? Então, esse corpo que está aqui, ó, imerso, ele fez a água subir um pouquinho aí. Esse volume de água que subiu, porque esse cara está embaixo aqui, corresponde a um peso, que a gente chama de peso do fluido deslocado. E o peso do fluido deslocado é igual à massa específica do fluido, densidade do líquido aí, vezes o volume do fluido deslocado, que corresponde à parcela do corpo que está imerso, vezes a gravidade. Bora para frente, cara. Opa, saímos de hidrostática, entramos em mecânica agora, energia, velho. Um corpo de massa 0,2 kg é posto a deslizar a partir do repouso. Tá paradão lá. E aí tá instável, aí desce. Sobre uma rampa com atrito desprezível. O corpo, a partir de B, o corpo passa a se mover sobre um plano horizontal. Então ele desceu aí e daqui para lá é tudo horizontal. Atingindo a mola M no ponto C. Sabendo que a mola tem constante elástica de 20 Newton por metro, determine sua máxima deformação. Ele quer saber o X aqui, ó, a deformação da mola, e a dot G igual a 10. Bom, ele não falou nada sobre atrito entre o ponto B e C aí. Vamos assumir que é zero no contexto geral aí. Também de B para C não tem atrito. Então o bloquinho desce, passa por aqui sem atrito, bate na mola, certo? E comprime a mola. E aí ele para. E aí ele quer saber quanto comprimiu, ok? Então a mola vai guardar energia potencial elástica. Como o sistema é conservativo, o trabalho das forças de natureza não conservativa é zero. Portanto, a energia mecânica do sistema se conserva. Ou seja, a energia mecânica em A, como não tem atrito aí, a gente não tem nem como saber atrito, então não mencionou nada sobre, vamos assumir que não tem, beleza? Vai ser igual a energia mecânica em B, que vai ser igual a energia mecânica em C, que vai ser igual a energia mecânica num possível ponto D aqui, que é onde o corpo vai parar, ok? Então, sistema conservativo. Que energia que ele tem em A? Está parado, mas ele tem altura de 5 metros. Então, ele tem energia potencial gravitacional. Que energia que ele vai ter lá no final, quando ele parar? Parou a mola, está parado, então só tem energia potencial elástica. Em outras palavras, a energia potencial elástica é igual, em valor absoluto, à energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional, a gente já sabe que é M vezes G vezes H. E energia potencial elástica, a gente já sabe aí que é K vezes X ao quadrado dividido por 2, certo? Nosso objetivo é achar o X. Vamos ver? Cara, fica atento à unidade de medida, hein, meu consagrado. Ó, quilograma tá certo, metro tá certo, newton tá tudo certo. Metro por segundo, cara, não tem que mudar nada. Sistema Internacional de Unidades, ó, quilograma, metro e segundo. Essas são as unidades que você obrigatoriamente tem que colocar. Então a massa vale 0,2 quilogramas. Gravidade vale 10. A altura vale 5 metros. Isso é igual ao K, que vale 20, vezes x ao quadrado, dividido por 2. Olha que beleza? 20 dividido por 2 dá 10. Mano, game over para esse 10 que está aqui. 0,2 vezes 5, mano. Se fosse 2 vezes 5, daria 10. Mas é 10 vezes menor, então dá 1, parceiro. 1 igual a x ao quadrado. O que você faz? Raiz quadrada, né? Então, temos aqui 1. 1 o quê? Mano, tá tudo no sistema internacional, isso aqui é deformação, não esquece. Então, 1 metro. Portanto, essa mola aqui vai sofrer uma deformação de 1 metro até o corpo parar. Segue o rolê. Em um acidente de trânsito, os carros A e B colidem no cruzamento, mostrado nas figuras 1 e 2 a seguir. Ok.
O carrinho estava indo para cá, e aí a colisão cola aqui. E é uma colisão inelástica, vira uma maçaroca só e vai embora para cá, formando um ângulo tal aí. Ok, beleza. Com 37 horizontal, beleza. Sabes que a massa do carro A, massa desse carro aqui, é o dobro. Cadê? Me perdi aqui, ó. Não sei, mano. Sabes que a massa do carro A é o dobro da massa do carro B. Então eu vou chamar isso aqui de 2m e aqui você tem m, beleza? E que o módulo da velocidade dos carros logo após a colisão é 20 km por hora. Então o bagulho saiu para cá com uma velocidade de 20 km por hora. Vai lembrar que foi uma maçaroca só, virou um pacotão aqui. Então um tinha M e outro tinha 2m, saiu quanto para cá? Todo mundo junto aí fazendo uma maçaroca de 3m. Desprezando os efeitos da força de atrito entre os solo e os pneus, considerando que o seno vale 0,6, qual é a velocidade do carro A imediatamente antes da colisão. Esse carro está com uma velocidade aqui e o cara quer saber. Beleza, mano. É colisão, é conservação de quantidade de movimento. Quantidade de movimento é um vetor que conserva módulo, direção e sentido. Num sistema, vai conservar a quantidade de movimento em módulo, direção e sentido do sistema, que é o nosso caso aqui. Então, é um sistema formado por dois corpos aí. Então, o cara estava vindo para cá, eu consigo calcular a quantidade de movimento dele. Lembra aí, ó, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Você tem que começar a tatuar na alma essas equações, cara. Porque sem elas, malandro, você vai ficar olhando aí pro negócio e falar, o que eu faço? Aquela cara de ué, tem que guardar, tatuar na alma, cara. Então, ó, o carro A, massa dele é 2m e a velocidade eu não sei. Então, para mim, isso daqui é 2m vezes v, que é a quantidade de movimento dele. O B está com quantidade de movimento para onde? Para cima aqui, ó. E qual que é a quantidade de movimento dele? É a massa dele vezes a velocidade dele. Então, eu vou chamar de m vezes vb. Não sei qual que é a velocidade de vb. E aqui o v representa a velocidade do A, que é o que está me interessando aí. Então, aqui eu tenho um sistema, cara, com dois vetores. Lembra? A quantidade de movimento se conserva em módulo, direção e sentido. Então, qual que é a quantidade de movimento desse sistema? Você tem que somar vetorialmente, velho. É uma soma vetorial, cara. Então, você vai somar esses dois vetores aqui, ó. Vai dar esse vetor aqui, ok? Esse cara aqui vale 2mv e esse cara se chama mvb, ok? Como conserva o módulo, direção e sentido, ó, percebe que saiu com um ângulo aqui. Então, esse ângulo que está aqui, ó, é o mesmo ângulo inicial, ok? Tem que conservar o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento do sistema. Isso daqui é a quantidade de movimento do sistema. Então, no final, eu tenho os dois caras vindo para cá. Ó. O carrinho aqui, outro carrinho aqui, grudou e foi todo mundo para lá. E a angulação aqui é a mesma. Perfeito? É o mesmo ângulo, ok? Quem que foi para cá? Foi esse trambolho aqui, ó. Certo? 3m vezes a velocidade, é a quantidade de movimento do sistema no final. Quantidade final de movimento do sistema. Quanto que é? A maçaroca vezes a velocidade. Então, a maçaroca é 3m vezes a velocidade, que é 20. Isso tá, vai dar pra gente, tá aí, quilômetro por hora, tal, não tem problema. Você falou que tinha que ficar metro por segundo. Tranquilo, cara, tá sob controle. No final você vai ver que a resposta vai sair em quilômetro por hora e não metro por segundo, que a gente está trabalhando aqui em quilograma, ou sei lá o que tiver aqui, a gente vai depois analisar aí, cortar, simplificar, sei lá o que, mas nesse momento não precisa mudar em nada. Então vai dar 60m aí, perfeito? Essa é a quantidade final. E o que é a quantidade inicial? É esse vetor aqui. E como que a gente vai calcular esse vetor? Aí você tem que chamar o pitch aí, se você quiser, ok? Então, como é que a gente chama o pitch aqui? Aí teria que fazer lá, Pitágoras, né? Sei lá, por exemplo, se eu chamar isso daqui de x, que é a quantidade de movimento inicial do sistema, ficaria no Pitágoras ali uma coisa assim, ó, Q inicial ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado. Ó, que coisa de maluco, mano. mvb ao quadrado mais a quantidade de movimento do outro, que é 2m vezes v ao quadrado. Aí você vai ficar pirando nesse negócio. Mas o cara deu seno, cosseno aí, não deu? Né? E o que a gente quer saber? Esse cara aqui, ó, esse cara está relacionado a esse cateto aqui. Né? Então você tem um triângulo aqui, meu consagrado, ó, um triângulo, sacou?
triângulo. E você sabe que esse cara que está aqui, ó, é igualzinho a esse cara que está aqui. Ele tem o mesmo tamanho desse cara aqui, ó, mesmo tamanho, beleza? Então, o que eu posso fazer aqui, mano? Posso meter um cosseno. O que é o cosseno? Cosseno de θ é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Vou fazer aqui no canto que está ficando bizarro ali. Acho que meu vídeo está bem embaixo ali, então vou vir para esse cantinho aqui para facilitar. Então está aqui, é isso que a gente tem, certo? O ângulo está aqui. Esse cara aqui, ó, que é a quantidade de movimento do sistema, é aquele trambolho ali, ó, 60m, que é igual à quantidade de movimento inicial. Sistema de colisão, quantidade de movimento inicial igual a final, em módulo, direção e sentido. Então esse vetor aqui, ele vale 60m. E esse cara que está aqui, carregando a velocidade do A, vale 2mv, mano. Então, 2m vezes v, certo? Acabou? Acabou, né? Porque se o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, olha como é que vai ficar isso daqui. Cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que é 2m vezes v, dividido pela hipotenusa, que é 60m. 60m. Você está perguntando, cadê o m? Já era, velho. Tá aí, ó. E quanto que é o cosseno? O cosseno o cara deu lá, vale 0,8. Então, 0,8 é igual a 2 vezes v dividido por 60 aqui. Já era, ó. Dá para até melhorar aqui se quiser, ó. Dá 30 aqui, né? E 30 vezes 0,8. 30 vezes 0,8 vai dar 24, né? 8 vezes 3, 24. 24 o quê? Estava brincando com quilômetros por hora, então a gente tem que respeitar o quilômetros por hora aí. 24 quilômetros por hora, beleza? Essa era a quantidade, era a velocidade inicial desse cara aqui, do A, antes da colisão. E aí colidiu com esse cara, o B. Agora com esses dados que tem, a gente até consegue calcular a velocidade do B também, né? Mas não é o que ele está pedindo. Então, fechou? Beleza? Tranquilo, segue em frente. Cuidado aí nesse lance de colisão, né? Se você tiver aqui, por exemplo, uma massa muito grande e essa quantidade de movimento aqui for maior do que aquela quantidade de movimento lá, colidir aqui, não vai sair para o meio, né? Sairia mais para cá, assim, por causa da quantidade de movimento maior aqui. Se fosse essa maior, sairia mais voltado para baixo. Se desse a mesma coisa dos dois aqui, ó, saía bem no meio aqui. É isso, mano. Bora! Em março de 2023, cara, esse negócio, lá no futuro isso aqui vai ser muito velho, né? Mas agora ainda tá recente. Uma missão científica enviou um balão meteorológico para estudar a atmosfera terrestre. O balão, ao atingir sua altitude máxima, estabilizou-se. Considere que a massa do balão e dos instrumentos, tudo ali, seja de aproximadamente 300 kg. E que a força gravitacional a qual o balão, junto com todo o conjunto, está submetido, é de 2.400 newtons. Nessas condições, determine a aceleração da gravidade na região do balão. Cara, tranquilo, você sabe que a força gravitacional, você está ligado, né? Que a força gravitacional é a constante gravitacional, a massa de um corpo, a massa do outro corpo, dividido pelo quadrado da distância entre eles. E quando a gente está pensando em força-peso, né, isso é igual a força-peso, que é a mesma coisa que massa vezes a gravidade. E a gravidade está escondida aqui, ó. Beleza? Como ele já falou, que a força gravitacional vale 2.400 newtons, ó. Esse cara vale 2.400 newtons, então esse cara é 2.400 newtons. A massa do conjunto é 300. Perfeito. Aí você achou a gravidade naquela altura ali que ele mencionou. E essa gravidade, nessa altura aqui para esse raio, é só fazer essa continha, ó. 24 dividido por 3, 24 dividido por 3, ó, dá 8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a gravidade na altitude do balão, que corresponde a esse cálculo aqui, ó, G, a massa da Terra, dividido pela altura do centro da Terra até a posição do balão. Perfeito? Tá aí, ó, P igual a mg. Então guarda aí, força gravitacional é o próprio peso lá, m vezes g. Bora? Ô, lei de Kepler, meu velho. Lembra? São 3 leis as de Kepler, né? Primeira lei é a lei das órbitas. As órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica. O Sol ocupa um dos focos da elipse. Segunda lei é a lei das áreas. O raio vetor ou linha imaginária que liga
o centro do planeta, o centro da sua estrela hospedeira, varre áreas iguais em tempos iguais. E a última lei de Kepler, a terceira lei, diz que o quadrado do período orbital, lembra aí, ó, quadrado do período orbital dividido pelo cubo da distância média é uma constante. Essa constante depende exclusivamente da massa do astro central. Vamos lá. As leis de Kepler, que afirma que o segmento que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais, aplica-se também aos satélites artificiais em órbita ao redor da Terra. Então, ó, curioso, hein? Quando a gente está pensando Terra, Marte, Júpiter, tá, o centro é o Sol. O K vai dar o mesmo valor para todos os planetas. Agora, quando a gente vai para a Lua está girando em torno da Terra, ok? Aí o K dá outro valor porque mudou o astro central. E o K da Lua vai ser, por exemplo, o mesmo que o K dos satélites que orbitam a Terra, o Hubble, o James Webb, que estão em órbita da Terra, beleza? Ok, e tem aqueles pontos lá, né? O afélio é o ponto mais afastado, onde a velocidade do planeta é máxima. Apaga aí, parceiro. O afélio é o ponto mais afastado, é onde a velocidade é mínima. E o periélio é o ponto mais próximo, onde a velocidade é máxima. Anota aí, ó, grifa, ó, a rata. Afélio afastado, velocidade mínima. Periélio próximo, velocidade máxima. Aí segue aí, né? O ponto em que o satélite desenvolve maior velocidade é o periélio, também chamado de perigeu, ok? Perigeu, periélio. Então vamos ver, ó. No periélio, quando está mais próximo da Terra, ok? Então, no periélio eu tenho aí velocidade máxima. Então, letra B. Agora, ó, no afélio, quando está mais distante, é verdade que no afélio está mais distante, mas a velocidade não é máxima, é mínima. Em qualquer ponto da órbita, não. Então, ó, guarda aí, do periélio para o afélio, o movimento vai ser retardado. A velocidade vai diminuindo. Ele está saindo do próximo para o afastado, do periélio para o afélio. Vai ser um movimento retardado. Aí chegou no afélio, a velocidade é mínima. E do afélio para o periélio, ele vai acelerar. E no periélio, exatamente, ele atinge a velocidade máxima. Então, tá zoado o item C. No ponto médio entre o apogeu e o perigeu, cara, não, né? Apogeu também representa aí afélio e perigeu também representa periélio. Em um ponto aleatório, que aleatório, mano? No periélio a velocidade é máxima. Firmeza? Segue. Um carro de corrida está se movimentando em uma pista circular e mantém uma trajetória constante ao longo do percurso. O carro se mantém na pista porque tal, pista circular, hein? Ó, é um movimento circular. Lembra? Tem a resultante centrípeta aí. E quem vai estar fazendo o papel de resultante centrípeta, que aponta para o centro da trajetória, é a força de atrito estática aí. Vamos ver, ó. Então, letra A. A força de atrito entre os pneus é a pista que equilibra a força gravitacional. Se eu tiver que representar aqui para você mais ou menos assim, ó, eu tenho o peso e tenho a normal. E a força de atrito está aqui, ó. Então não está equilibrando é nada. Ok? Aliás, não é uma situação de equilíbrio porque é uma situação de ter uma aceleração centrípeta. Existe aí a resultante centrípeta, portanto tem uma aceleração. Não é uma situação equilibrada. E nesse caso em particular aqui, que tem o carro fazendo a curva, a força de atrito aí vai fazer o papel da resultante centrípeta. Lembrando que isso não é uma força, hein? É uma soma vetorial de forças. Nesse caso, vai ser o atrito. Então, tá bugado isso aí. A força que o carro exerce sobre a pista, de acordo com a terceira lei de Newton, é igual à força que a pista exerce sobre o carro, resultante do equilíbrio. Se você não considerar condições aerodinâmicas do veículo, o peso e a normal se equilibram aí. Não é isso que vai manter o carro ali fazendo a curva não, hein, cara. Esse cara que se desaparecer isso, o carro sai pela tangente aí. Letra C. O carro é puxado por forças iguais aplicadas em todas as direções. Mentira, não está em equilíbrio. O carro está se movimentando tão rápido que a força gravitacional exercida sobre ele é desprezível. Pô, desprezível é o item D, cara. Não vai rolar, né? Letra E. Vamos ver, cara. Será? A força resultante centrípeta necessária para manter o carro em sua trajetória circular constante é igual à força de atrito estática entre o pneu e a pista. Maravilha. Letra E aí. A força de atrito está fazendo o papel de resultante centrípeta aí. Perfeito? Rapaz, isso aí. Meus consagrados, estudem, se preparem bem aí para as avaliações. Rapaziada aí de terceiro ano, que está em véspera de vestibular, se organiza aí, dá uma descansadinha nas férias, mas
arruma um espaço aí para você organizar uma boa agenda e voltar no segundo semestre aí com apetite total para, cara, se preparar bem aí para fazer o seu vestibular e chegar onde está querendo. Valeu? Bom descanso para vocês aí, bons estudos também e até a próxima aí. Valeu, destravando a mente.